você pode resolver e sair de um cenário de devedor para investidor. Então pensa, hoje você tem uma dívida, você tem contas para pagar e isso te pesa muito, te traz uma carga muito pesada no dia a dia, em termos de pressão de trabalho, de não poder perder o emprego, de ter que receber o seu salário para pagar a conta e mal sabe se vai sobrar alguma coisa para poder ter alguma atividade de lazer. Então esse é um cenário que ninguém merece estar. Infelizmente, a maior parte da população brasileira, aproximadamente uns 80% da população, tem algum tipo de dívida. Quando, na verdade, esses 80% deveriam ter capital reservado para emergência, capital reservado para realizar sonhos, para fazer as viagens dos sonhos, para fazer a festa do filho, para fazer a festa do casamento. Tudo seria muito mais tranquilo. Mas aí tem uma questão de educação financeira, que a gente nunca teve no colégio. Não teve, a gente não teve preparo para isso. E nossos pais, nossos avós também não tiveram esse tipo de orientação. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem muito mais hoje devedores no Brasil do que investidores. E aí existem algumas crenças de que você precisa de muito dinheiro para investir, de que você só pode investir se você nasceu em berço de ouro, se você é de família rica, se você tem herança. E não é isso. Os investimentos hoje em dia eles são muito, muito acessíveis. Então o que eu quero te mostrar aqui são 5 passos para você sair desse cenário de dívidas e se transformar numa pessoa investidora, numa pessoa que não só não deve mais, mas que sim tem capital guardado, reservado, seja ele para emergências, seja para a realização de sonhos, seja para a sua tranquilidade financeira futura, ok? Então vamos lá, e quais são esses 5 passos? O primeiro deles é ter consciência de quanto você ganha e de quanto você gasta. Afinal de contas, se você não sabe o quanto você ganha, você não sabe o quanto você pode gastar. Muitas pessoas sabem exatamente quanto ganham, mas não fazem a mínima ideia de quanto gastam. E aí é que mora o perigo, porque na maioria dos casos essas pessoas estão sim endividadas, o mês acaba, o salário acaba antes do mês acabar, porque não sabe com o que está utilizando o dinheiro, não sabe com o que está gastando. Por quê? Porque existe um descontrole financeiro. Então, o primeiro passo para você sair desse cenário de dívida para se transformar num investidor de verdade é você conhecer de fato quais são os seus ganhos e quais são os seus gastos. Avaliar esses gastos se eles cabem no seu orçamento ou se eles precisam ser reduzidos. Ou muitas vezes não tem mais, estão tão justos que não dá para reduzir. Aí o que você tem que voltar, olhar para os seus ganhos e buscar oportunidades para gerar renda extra, para complementar essa renda, para que você consiga sair desse cenário de dívidas, ok? Eu tenho uma aula gravada sobre diversas oportunidades para gerar renda extra. Atividades que você pode fazer em casa com algum conhecimento que você tenha e que podem rapidamente te gerar renda extra. Se você tem interesse nesse material, me manda uma mensagem, deixa um comentário aqui nessa aula, depois que a gente terminar, e eu te mando o link para liberar o acesso para essa aula, ok? Ela é uma aula, ela é um PDF, na verdade, não é uma aula. É um PDF e você fica com ele como material de consulta, e o valor dele é um valor simbólico, ok? Se tiver interesse, me manda o link, ou me manda uma mensagem e eu libero o link para você. Então, esse foi o primeiro item, então ter total consciência dos seus ganhos e dos seus gastos. O segundo item é você definir quais são os seus objetivos e os seus sonhos. Quanto mais clareza você tiver das coisas que você deseja realizar ao longo da sua vida, mais critério você vai ter na hora de gastar seu dinheiro. Entende? Eu quero fazer uma viagem X, uma viagem Y, eu quero viajar a cada 2 anos, fazer uma viagem de 30 dias, enfim, vamos pensar aqui nos sonhos e nos desejos mais, particulares, que cada pessoa tem o seu. Mas normalmente envolve viagens, compra de casa, compra de carro, que mais? Compra de alguma outra coisa. Normalmente, os nossos sonhos, eles dependem de recurso para serem realizados. Os nossos objetivos também.
Muitas vezes pode ser um objetivo profissional. Eu quero ser promovido, eu quero trocar de área. E aí você vai precisar de treinamento, você vai precisar de desenvolvimento. Isso também requer recursos. Então, é importante que a gente tenha clareza sobre todos aqueles sonhos e objetivos que a gente quer realizar, porque aí, sempre que você for gastar com alguma coisa que você não precisa, aproveitar uma promoção de algo que você não tem necessidade nenhuma de comprar, você vai primeiro pensar nos seus objetivos, naqueles sonhos que você tem para realizar, e você vai ver que naturalmente você vai começar a deixar esses gastos desnecessários de lado. E aqui eu já estou fazendo um link com o nosso terceiro item, que é rever os seus hábitos de consumo e o quanto eles impactam no alcance dos seus objetivos. Então, será que tudo que eu tenho de gasto, tudo que eu tenho de assinaturas que eu pago, tarifas que eu pago, de fato são necessários? De fato eles geram alguma contrapartida, algum benefício real, algum valor que justifique eu ter aquele gasto? Ou eu estou tendo aquele gasto e a hora que eu for ver, na verdade, eu nem sabia que eu estava tendo aquele gasto, porque afinal de contas eu não tenho minhas contas controladas, né? Então, assim, meus hábitos de consumo, energia elétrica, consumo de água, consumo de gás, como é que eu vou no mercado, como que eu faço compra? Será que eu não estou comprando muito mais coisas do que eu preciso? Será que eu não estou perdendo muito alimento, comida, carne, por exemplo, legumes, frutas, coisas que o ideal é a gente comprar só aquilo de fato que a gente precisa? Se não tem muito desperdício e é dinheiro que vai embora. Fora que é um pecado se a gente for pensar que tem muita gente passando fome, sem ter o que comer e a gente desperdiçando coisas. Então, vai para o mercado, vai uma vez por semana, vai com uma listinha das coisas que precisa. Isso vai reduzir a sua conta do mercado de forma significativa. Está gastando muito com cosmético, está gastando muito com coisas que muitas vezes você nem usa. Isso não faz diferença nenhuma na sua vida, isso não te traz benefício nenhum. Então, por que continuar gastando com isso? Certo? Então, rever os seus hábitos, identificar nos seus hábitos o quanto eles estão te gerando de gastos, e esses gastos podem facilmente ser transformados em investimentos. Eu faço uma assinatura de TV a cabo, a assinatura top, R$350 de TV a cabo, mas eu mal tenho tempo de assistir televisão. Ou eu assisto Netflix, aí eu pago a assinatura da Netflix também, e eu nem assisto os canais que eu estou pagando. Vai agora revisar esse contrato de assinatura de TV a cabo. Você pode pagar lá, se você assistir canais abertos, você pode pagar lá R$70, R$80. Agora, se você não tem tempo para nada, se você não tem tempo para assistir TV ou não tem o hábito de assistir TV, por que vai continuar pagando uma assinatura que não te gera aquele benefício? Certo? Muito pelo contrário, pode te gerar uma economia e transformar esse gasto desnecessário em investimento. Maravilha? Tem uma série de outros tipos de gastos que são considerados desnecessários, que quando você começa a olhar para o seu cenário de ganhos e gastos e querer organizar suas contas, você pode encontrar ali uma série de oportunidades para reduzir esses gastos, ok? E por fim não, item 4, quarto passo para a gente sair desse cenário de dívida para um cenário de investimentos: construir uma reserva de emergências. De que forma? Reservando uma parcela do seu salário todos os meses. Acabei de falar, alguns gastos que você não precisa ter. Pega esses gastos e reserva. Começa a construir uma reserva para emergência. Lembra que eu falei no nosso tópico anterior que um dos motivos que te geram ao endividamento são gastos emergenciais pontuais que podem acontecer a qualquer momento? E se você não tem uma carteira reservada para emergências, você vai fatalmente entrar no cenário de dívida. Seja do cheque especial, seja usar o cartão de crédito e depois ver como paga, e aí não tem dinheiro para pagar, ou contraindo um empréstimo pessoal. O banco é doido para mandar notificação. Você tem limite crédito aprovado. Aproveite agora. Isso não é oportunidade não, isso é oportunidade para o banco ganhar dinheiro em cima de você. Isso não é vantagem nenhuma. Se você está precisando daquele limite de crédito é porque você está gastando mais do que você pode. Essa é a conclusão. Então, de novo, a dívida não é o seu problema. O seu problema é o seu comportamento, as coisas que você está fazendo ou deixando de fazer que estão desencadeando um cenário de dívida. Ok?
E no caso da reserva para emergências é exatamente isso. Então, quando você pega para olhar suas contas, identifica ali alguns gastos desnecessários ou identifica que sim, você pode gerar alguma renda extra para complementar a sua renda mensal, destina uma parte desse valor, seja das economias, seja da renda complementar, para constituir a sua reserva para emergências. Dessa forma, quando acontecer a emergência, você vai ter para onde correr, você vai ter de onde tirar dinheiro. E aí você não vai entrar no cenário de dívida. Você não vai ficar gastando dinheiro pagando juros para banco. Certo? Estamos combinados aqui? Quinto item. Investir para realizar seus sonhos ao invés de gastar com prazeres imediatos, que não te geram real significado ou resultado. Voltando lá para o tópico anterior que a gente falou, sobre gastos desnecessários, gastos indevidos. Lembra que eu falei, os amigos chamaram para uma viagem no final de semana? É claro que a gente pode, que a gente merece viajar. Mas a gente tem que entender que é preciso ser programado, é preciso ser planejado. Então, quando você deixa de ter esse tipo de gasto mal planejado ou não planejado ou desnecessário, você passa a usar esse recurso para investir, para realizar aquela viagem que de fato era o seu objetivo maior, que de fato é um sonho para você realizar, para sua família realizar, levar os filhos para Disney ou qualquer outra viagem que seja. Então, investir para realizar sonhos, investir para alcançar objetivos é algo que faz muito mais sentido, gera muito mais benefício, gera muito mais valor para a sua vida do que esses prazeres imediatos de comprar uma coisa que muitas vezes nem precisa, de sair a todo tempo com os amigos, de sair para jantar fora toda semana ou 3 vezes por semana. Não, começa a rever, começa a ter um pouquinho mais de cuidado com o seu dinheiro. Você vai ver que ele tem um potencial de se multiplicar que é absurdo. Se a gente começa a cuidar bem do nosso dinheiro, ele cuida bem da gente de volta. Então, reservar uma parte da renda, coloca numa reserva, primeiro ali para emergências, depois começa a criar outras reservas para os seus objetivos. Esse dinheiro ele vai rendendo, ele vai gerando juros e ele vai crescendo sozinho. Você vai colocando um valor ali todos os meses e ele vai te gerando um outro valor com os juros, porque ele fica trabalhando diariamente. Não é muito melhor do que você ficar pagando juros para o banco, um dinheiro que você nunca mais vai ver? E que é muito mais caro do que se você fizer um investimento aqui e daqui a pouco você estiver realizando seus sonhos. Então, investir para realizar sonhos gera muito mais significado, gera muito mais relevância, gera muito mais benefício definitivo na sua vida do que ficar gastando de pouquinho em pouquinho com prazeres imediatos, que passou uma semana a gente já nem lembra mais com que gastou o dinheiro. Não é verdade? Legal. E para tornar tudo isso que a gente acabou de ver na sua nova realidade, você precisa de 3 coisas. 3 coisas. A gente falou aqui dos 5 passos, mas de fato esses 5 passos eles precisam acontecer para que eles gerem uma transformação na sua vida, para que você saia do cenário de devedor para o cenário de investidor. E aí, para colocar em prática esses 5 passos, você precisa de 3 coisinhas. Só 3. O primeiro é um pouco de vontade, força de vontade, querer fazer acontecer. A outra é conhecimento, para que quando você começar a fazer as suas reservas e colocar esse dinheiro para trabalhar para você, você conheça ali quais são as melhores opções para você colocar aquele dinheiro para ele trabalhar de verdade, para ele te gerar o melhor retorno, os melhores rendimentos, sem colocar esse capital em risco, sem perder esse dinheiro. E o outro é disciplina, para fazer isso acontecer todos os meses ou todas as semanas, depende de qual vai ser a rotina que você vai estabelecer. Então, essa questão de eu sou devedor, eu quero ser investidor, ou eu preciso primeiro controlar minhas dívidas, eu preciso conseguir sair das dívidas antes de pensar no investimento, tudo isso requer vontade de fazer, conhecimento e disciplina para fazer acontecer. De nada adianta eu ter conhecimento se eu não tenho vontade de fazer acontecer. De nada adianta eu ter conhecimento se eu não tenho disciplina para fazer o que precisa ser feito. Ok? 3 palavrinhas muito... não é muito fácil, não é? Mas se você quiser,
Se você quer de fato gerar transformação na sua vida, com essas 3 questões você resolve. Força de vontade, vontade de querer mudar, de querer transformar o seu cenário, conhecimento e disciplina. E você pode fazer isso só, fazer por conta própria, definir que eu vou mudar, que eu vou fazer diferente. Mas você pode se perder também no meio do caminho em função de uma série de outras demandas que sempre surgem na nossa vida e que a gente acaba passando na frente dos nossos objetivos reais. Seja trabalho, seja questões de família, demandas concorrentes e acabam virando prioridade. Então, quando você vai fazer sozinho, esse é o risco. Desandar, esquecer, porque tem outras prioridades que vão entrando na frente. E você pode fazer também com a ajuda de quem é especialista e faz isso todos os dias com centenas de pessoas. Certo? Então, o especialista é um mentor financeiro, você já sabe, eu tô aqui para te ajudar. Então, tem dúvida? Me manda dúvida, entra no meu grupo VIP, tem um link aqui nos comentários, na descrição do vídeo, tem o link do grupo VIP. Você pode entrar lá, você vai receber informações com bastante frequência, informações de como cuidar melhor do seu dinheiro, de como você pode investir seu capital, ok? Agora, quer alguma ajuda mais efetiva, direcionada para você? Me manda uma mensagem em inbox ou comenta aqui no vídeo e vamos elaborar o seu plano, vamos colocar ele em prática, ok? Fez sentido para você tudo que a gente viu aqui? Fez sentido? Maravilha! Então, só lembra de dar o like no vídeo, encaminhar para os seus amigos, copia o link, encaminha para os seus amigos e não deixe de se inscrever aqui no canal. Todos os dias praticamente, pelo menos os dias da semana, a gente tem vídeo novo aqui, tem aula nova, alguma informação útil para você melhorar a sua relação com o dinheiro, melhorar o cuidado. E lembre-se sempre, quanto mais você cuida bem do seu dinheiro hoje, melhor ele vai cuidar de você lá na frente. Ele vai te possibilitar realizar seus sonhos, alcançar seus objetivos, conquistar sua liberdade financeira lá na frente, te dar tranquilidade para você poder escolher o que você quer fazer da sua vida lá na frente. Ok? Espero que você tenha gostado dessa nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.